nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todas e por todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de esperança. Antes de começar, queria agradecer ao Narciso pela paciência de cuidar do som, de tudo, da câmera, para a gente poder fazer essa transmissão. Falar de esperança na primeira reunião virtual, pública, aqui na casa de Francisco de Assis e Pai Jacó. É um prazer muito grande, principalmente porque a esperança, acredito eu, na minha humilde opinião, ela está junto com o amor, que são as duas coisas que mais são cantadas em verso e prosa, o amor e a esperança. E nós gostaríamos de começar falando do que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ele fala a respeito de que tudo que foi escrito, tudo que foi deixado, é para que a gente possa aprimorar a nossa esperança. E aí tem uma frase a respeito de esperança que todos nós usamos no nosso dia a dia, que é muito interessante, porque diz o seguinte: quem espera sempre alcança. Quando a gente fala essa frase, quem espera sempre alcança, normalmente a gente pensa que esperar significa ficar sentado aguardando que algo aconteça. Só que o verbo aqui, do espera, quem espera, ele está muito mais relacionado ao verbo esperançar, de esperança. Então, quem espera significa quem tem esperança sempre alcança. Então, às vezes, nós nos equivocamos um pouco na palavra, achando que esperar é aguardar silenciosamente, pacientemente, para que as coisas aconteçam. Eu costumo brincar dizendo que do céu só cai cocô de passarinho e avião. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar esperando, porque como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí sim é o verbo de esperar. Então a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E o que significa efetivamente esperança? Esperança do latim significa esperare, que é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando-se portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. O que isso significa necessariamente? Hoje eu não consigo determinada coisa, mas eu tenho esperança que eu vá conseguir mais adiante. Porém, essa esperança, ela não se traduz numa espera, numa acomodação. Muito pelo contrário. Ele trata da necessidade dessa esperança, dizendo o seguinte: hoje eu não tenho condições, mas eu vou fazer todo o possível, todo o trabalho necessário para que eu possa conseguir atingir os meus objetivos. Então a gente observa que a ciência mesmo diz que os fatores emocionais, eles são fundamentais na nossa vida. Então a esperança, ela é uma proposta que ajuda-nos no desenvolvimento da nossa vida. Então nós temos dois tipos de pessoas normalmente: as pessimistas e as otimistas. As pessimistas são as pessoas que não têm uma esperança, que não desenvolveram essa capacidade de esperançar.
E essas pessimistas, elas estão muito mais sujeitas a infartos, a depressão, a desenvolvimento de câncer, e esse câncer se desenvolver em metástases. Por quê? Porque nós não conseguimos identificar uma possibilidade de melhora mais adiante. Então, o pessimista é aquele que senta e fica aguardando as coisas acontecerem. E ele não vai em busca daquilo que ele precisa para superar essas dificuldades. E é diferente do otimista, porque o otimista ele tem um elevado nível de anticorpos, ou seja, o otimista dificilmente fica doente. Ele tem uma melhor resposta aos tratamentos médicos, o otimista, e ele também tem uma melhor atenção, desenvolvimento da intuição, da criatividade. Porém, qual que é a diferença entre o otimista e o pessimista? O otimista é aquele que tem esperança, que ele diz o seguinte: eu não tenho condições disso agora, mas eu vou trabalhar de uma forma tal que eu vou conquistar. Então, ser otimista dá trabalho. Ao passo que o pessimista é aquele, fica que nem um desenho que eu assistia na minha época de criança, que é da hiena, né? Aí tinha a hiena e o leão. E a hiena falava, ó tristeza, ó azar. Só ficava reclamando e achando que tudo ia dar errado. Então ficava com aquela atitude pessimista, observando tudo ia dando errado realmente. Porque ele só apontava, vai dar errado, vai dar errado. Diferente do otimista, que é aquele que se levanta e vai fazer alguma coisa. Então a gente vai observar que a esperança, alguns têm e outros não. Então nós vamos compreender que a esperança é um sentimento, é algo que nós podemos trabalhar e nós podemos desenvolver. Nós temos condições de desenvolver a esperança. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a sair do comodismo, parar de ficar olhando para as paredes e fazer alguma coisa, não ficar esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos, na nossa vida, ter metas, termos objetivos. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, todo vento favorece aquele que sabe aonde quer chegar. Então, isso é importante da gente entender que nós temos como desenvolver isso. E nós também podemos entender que nós temos que percorrer esses caminhos. Não adianta eu ter uma meta, um objetivo, se eu não estou com disposição para caminhar nessa direção. Então a esperança ela pode ser desenvolvida a partir do momento em que eu vou atrás da realização daquilo que eu quero. E principalmente, agenciar o que eu desejo. O que é agenciar? É trabalhar com afinco para se obter aquilo que eu quero. E para isso, para desenvolver esse sair do comodismo, estabelecer essas metas, esses objetivos, percorrer esses caminhos, esse agenciamento, eu tenho que ter algumas características. E essas características são bastante importantes na nossa vida. A primeira delas é a perseverança, a constância naquilo que eu desejo. E eu disse até para o Narciso e para a Joyce hoje que eu estou bastante musical. Então eu coloquei para cada característica um trecho de uma música. Que aí quando vocês ouvirem essa música, vocês vão lembrar da necessidade da perseverança e a necessidade de desenvolver essa esperança. Então eu escolhi para perseverança uma música do Maluco Beleza, que diz o seguinte: queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez.
Tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Então, tentar sempre, perseverar naquilo que a gente quer realizar, né? Naquilo que a gente quer buscar para todos nós. A outra característica que a gente precisa desenvolver é o otimismo. E para o otimismo eu escolhi uma música do Almir Sater, que segundo ele é uma psicografia, porque ela demorou 5 minutos para ser escrita, e ele diz isso, inclusive numa entrevista, e ele diz o seguinte: todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então é uma atitude otimista pensar que eu tenho dentro de mim tudo aquilo que eu preciso para desenvolver essa esperança, para conquistar tudo aquilo que eu desejo, para realizar tudo aquilo que eu me proponho a realizar. Então essas são uma das características. A outra característica, a de número 3, é a confiança. E para confiança, eu escolhi uma música do Guilherme Arantes, que diz o seguinte: amanhã será um lindo dia. Que bom que eu não estou cantando, né, gente? Porque essa voz cantando ia ser um desastre. Ia espantar todo mundo daqui. Mas na voz do Guilherme Arantes, essa música é linda. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se pode imaginar. Amanhã, redobrada a força, para cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, e ela existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje as coisas não estarem bem, estarem complicadas, difíceis, as coisas não andam do jeito que a gente gostaria, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados. Amanhã será pleno, será pleno. Então é linda essa canção, e ela fala exatamente dessa característica de confiança. De confiar significa você tecer a vida junto daqueles que te cercam. E hoje talvez a coisa está difícil, mas amanhã vai ser melhor. Então essa é o desenvolvimento da esperança. A quarta característica daquele que sabe desenvolver a esperança é a paciência. O que é a paciência? É a capacidade de suportar, a capacidade que a gente tem de tolerar. E muitos de nós costumam dizer: ah, minha paciência é curtinha. Ah, não me enche a paciência. Ah, eu perco a paciência com facilidade, porque meu pavio é curto. Então a gente usa muito essa expressão. Agora eu queria deixar uma notícia triste. Quem diz que a paciência é curta é porque não adquiriu paciência nenhuma ainda. Porque a paciência, quando a gente tem e pronto. Então você não pode perder algo que você ainda não conquistou. Então a paciência é algo que precisa de muito trabalho, de muita dedicação da nossa parte, para que a gente possa conquistar. E paciência é o título da música do Lenine, que eu escolhi para falar do assunto. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora,
Vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. Então, é linda. Eu gosto muito de usar as músicas porque ela nos desenvolve a sensibilidade para que a gente possa ouvir com outros ouvidos as canções, para que elas possam fazer sentido na nossa vida. Então a gente precisa desenvolver todas essas virtudes e a música ajuda bastante nesse sentido. A outra característica é a flexibilidade, a resiliência. E eu escolhi uma música de um compositor bastante forte, que desencarnou alguns anos atrás, e que ele diz o seguinte: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Renato Russo, na música Mais Uma Vez. Então, a gente vê que a resiliência é a capacidade da gente suportar as dificuldades, mas quando essa dificuldade é vencida, a gente sai desta situação mais forte. A gente sai melhor, porque a gente sabe que o sol, apesar das nuvens, apesar dos relâmpagos, dos trovões, apesar de todas as dificuldades, o sol amanhã vai brilhar novamente. Então a gente precisa desenvolver essa resiliência, essa flexibilidade, entender que a vida, às vezes, nos obriga a baixar a cabeça, a entender e aceitar que tudo nos acontece por uma razão. E se a gente não confiar nisso, nós estaremos nos negando a oportunidade de melhorar a cada dia, a cada vez. A outra característica que a gente precisa desenvolver é a de substituir a raiva pela compaixão. Essa eu não escolhi música nenhuma, porque nós precisamos olhar para tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos cerca, todas as pessoas que estão à nossa volta, e a gente precisa nos perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? O que essa lição tem a me oferecer para que eu possa melhorar? Então, substituir a raiva pela compaixão é entender que as pessoas, que a vida, que tudo que está à minha volta está acontecendo para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver, para que eu possa melhorar. Nunca é para me maltratar, nunca é para me ferir, nunca é para me castigar. Eu já disse isso outras vezes, e eu concordo muito com a Ana Teresa Camasmi, que ela diz o seguinte: ninguém reencarnou, ninguém renasceu na Terra para pagar dívida. Nós renascemos para cumprir uma tarefa, para que a gente possa aprender. Para que a gente possa aprender e desenvolver as nossas potencialidades. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: nunca odeie quem lhe traz um problema. Não odeie a pessoa que lhe traz um problema. Essa pessoa é um professor seu. É um anjo disfarçado, como eu costumo dizer. É alguém que está disfarçado para tentar te ajudar a melhorar, a sair da condição que nós estamos. Então nunca odeie quem te traz o problema, porque ele é o professor seu. Resolva a dificuldade, agradeça essa pessoa pela oportunidade de evoluir, porque nesse contato uns com os outros é quando a gente vai desenvolver as nossas potencialidades. Como eu vou aprender a ter paciência, a ser flexível,
a desenvolver o otimismo se eu não lidar com o problema? Como que eu vou desenvolver tudo isso? Como eu vou aprender a amar se eu não tenho com quem me relacionar? Como eu vou aprender a amar a Deus se eu não consigo amar a mim mesmo, se eu não consigo amar o próximo? Então, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então, uma característica necessária para que a gente desenvolva a nossa esperança é substituir a raiva pela compaixão. E lembrando que a raiva envenena a nossa alma, envenena o nosso corpo. E eu falo isso com muita frequência. Imagine vocês pegando um monte de barro para atirar numa pessoa. Quem que é a primeira pessoa que fica suja? É você. E a outra pessoa não precisa ficar esperando você jogar. Ela pode desviar. E aí a única pessoa que vai ficar suja é você. Então nós sabemos que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas geram desconforto para o nosso corpo, para a nossa alma. Então nós precisamos aprender a lidar com essas dificuldades. Nós precisamos entender que a raiva não nos ajuda em nada, só nos maltrata, só nos envenena, só nos traz problemas, dificuldades. Porque imagine o seguinte, num ato de raiva, muita gente já feriu outra sem o desejar. Num ato de raiva, muitas vezes nós falamos sem pensar. Mas, segundo Jesus, a boca só fala do que está cheio o coração. Então, numa hora de raiva, nós falamos coisas que depois nós nos arrependemos. Ah, mas eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo mesmo na cara da pessoa. Então vale lembrar, quem gosta de falar o que quer, tem que aprender a ouvir o que não quer. Porque a lei da vida é uma lei de ação e reação. O que você faz, você recebe de volta. Tanto nos atos bons, como nos atos ruins, negativos. Então, substituir raiva pela compaixão. E isso não falo em relação aos outros, não. Falo em relação a nós mesmos, porque nós nos maltratamos muitas vezes. E temos que ter compaixão por nós, porque nós somos espíritos imperfeitos e temos a possibilidade de errar. Quem nunca errou? Quem nunca fez uma besteira na vida? O próprio Jesus disse no momento em que as pessoas queriam apedrejar aquela mulher adúltera: quem não tem erros, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nem Jesus condenou a moça. Então a gente precisa entender que todos nós somos seres humanos falhos, imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados. Estaríamos em planos superiores, cuidando de uma turba de gente que está pensando do mesmo jeito. Então a gente precisa melhorar esta condição, ter compaixão para conosco, ter compaixão para com todos aqueles que nos cercam. E uma das características mais importantes, no meu ponto de vista, com relação à esperança, é a gratidão. E a gratidão, ela é algo que nós não aprendemos ainda a desenvolver. Porque quando a gente fala em gratidão, nós precisamos entender o seguinte: como que eu vou lidar com determinadas situações? Tudo que nos acontece, nós precisamos ter gratidão. Vamos pensar o seguinte: como eu encaro a vida? Imagine a cena, você sentado num banco, um monte de bancos à tua volta e você sentado num banco sozinho. Do lado, assim, um monte de gente acompanhada. E aí, normalmente, o pessimista diz o seguinte: nossa, será que tem alguma coisa errada comigo? Por que que ninguém senta do meu lado? O que será que está acontecendo? Nessa época de Covid, né, a gente sabe que é necessário sentar afastado um do outro.
Mas no dia a dia a gente vê isso acontecendo. Diferente de uma pessoa que tem esperança, uma pessoa otimista. Quando ele se vê sozinho num banco que é para 2 pessoas, ele olha e fala, ó, oba, mais espaço para mim. Por exemplo, quando a gente levanta pela manhã, eu conto isso inúmeras vezes. Aí você levanta meio sonolento, faz a sua prece, a sua oração. E na hora que você levanta, dá o primeiro passo, a perna ainda está pesada, você arrasta o pé. E aí, de repente, aquele órgão do teu corpo, aquele membro do teu corpo que é pequenininho, ele encontra o pé da cama. É o dedinho, né? No pé da cama. E ali você já começa a falar um monte de palavrões, né? Um monte de impropérios. Ao invés da gente agradecer pela cama, ao invés da gente agradecer pelos pés, que a gente pode se manter de pé, da gente poder se levantar porque tem algum objetivo, tem trabalho, tem alguma coisa para fazer, por isso que a gente está se levantando. E aí a gente perde tudo aquilo que a gente fez na prece, a gente perde por causa de um dedinho. E agradecer, eu tenho dedinho, eu sinto ele, com muita violência, mas eu sinto ele. Está aqui, obrigado, Senhor. Obrigado porque da próxima vez, amanhã, quando eu acordar, eu não vou levantar e arrastando a perna. Eu vou ficar mais cuidadoso na hora que eu levantar. É uma lição que eu tenho para aprender. Tudo para a gente é lição. A gente precisa mudar o ponto de vista. E com relação à gratidão, é claro que tem uma música. Essa música é do Leone, que diz o seguinte: muito obrigado. É tudo o que eu tenho a dizer. Cantar é o meu jeito de agradecer. O calor desse afeto que eu guardo aqui dentro. Um arranjo de estrelas brilhando no peito. E quem subiu comigo para colher nas nuvens um buquê de sonhos no quintal das musas, vou celebrar nos versos dessa canção. E ele termina dizendo, porque a gratidão é a memória do coração. Olha que coisa linda, né? Gratidão é memória do coração. É quando o coração, então, acelera, agradece por tudo aquilo que a gente está recebendo naquele momento. E quando a gente fala em esperança, a doutrina espírita é pródiga em dizer que nós devemos desenvolver essa esperança. Porque a doutrina espírita nos ensina que toda contingência, toda dificuldade, todo problema que nós passamos é passageiro. Tudo vai passar. Então a gente fica se questionando, será que isso não vai passar nunca? Porque desde março a gente está vivendo esse problema, essas dificuldades por conta dessa pandemia, né, mundial que está gerando todo esse problema, todas essas dificuldades. Vai passar. Tudo vai passar. E vão sobrar lições importantíssimas para aqueles que estão dispostos a aprender. Eu li uma frase antes de vir para cá, não sei se eu vou me expressar bem, mas diz o seguinte: a vida, ela nos ensina com todo carinho e com toda educação, para quem quer aprender. Para quem não quer, ela doma. E é assim, a vida é aquilo que a gente costuma dizer em relação aos pais, né? É melhor apanhar do pai de mão aberta do que levar um murro da vida, não é verdade? Então a gente precisa aprender essas lições. O Espiritismo também, ele nos dá uma dimensão realista da vida futura. O que significa isso? Isso é uma das coisas mais importantes na doutrina espírita. A vida não cessa. A vida não acaba aqui. O espírito continua vivendo no mundo espiritual. Ele continua do lado de lá. Nós vamos passar por essa situação. Todos nós. Já morremos inúmeras vezes e vamos morrer outras vezes.
Não precisamos ter medo. Nós precisamos ter medo, sim, de não ter feito o que deveríamos ter feito. Isso sim, mas de morrer, não. Porque nós vamos voltar para a nossa pátria, nós vamos voltar para casa, nos braços de muita gente que está lá nos esperando, morrendo de saudade da gente. Porque nós, quando de lá partimos, deixamos muita gente. Assim, quando daqui partirmos, nós vamos deixar bastante gente. Mas o mais interessante, e isso não é uma história que a doutrina espírita fala como se fosse algo assim, fictício. A doutrina espírita demonstra por A mais B que a vida continua além do túmulo. Chico Xavier escreveu mais de 10.000 cartas de pessoas que já morreram, destinadas aos seus entes queridos, demonstrando que a vida continua. E não é só foi Chico, não. Existem milhares de médiuns que deixaram essa mensagem. Então, isso faz parte da nossa esperança, essa confiança e essa certeza de que isso é uma verdade. Infelizmente, eu vejo muitos espíritas que não acreditam, não aceitam isso. Porque se pegam num desespero, muitas vezes, com a vida, com uma pequena dificuldade, que não demonstram que entenderam que a vida continua além do túmulo. Ah, mas eu tenho muita saudade de pessoas, de coisas que aconteceram. Vamos ter saudade. Eu lembro de uma história do Chico, que uma mãe chegou, se aproximou do Chico, porque o filho tinha acabado de desencarnar, e ela chorava muito, e o Chico, a única coisa que fez, abraçou a mulher e chorou junto com ela. Então, é difícil esse momento de separação? É difícil. Mas é lição importante para a gente aprender, para a gente mais para frente estar mais forte, estar melhor. É uma esperança. Hoje eu não estou conseguindo resolver isso, mas eu vou trabalhar de tal forma que amanhã eu vou estar forte, eu vou estar firme diante dessa dificuldade. A vida me ensinou isso, então eu vou aprender a lidar com essa situação. Nós também temos a doutrina espírita ensinando-nos a buscarmos a razão. E também que existe uma lei de causa e efeito. Tudo na vida tem uma razão de ser e de existir. Um psicólogo americano, pelo nome S.S. Snyder, ele diz o seguinte, e eu achei essa frase lindíssima. Se você sente que sabe obter o que você quer na vida, se você sente que sabe obter o que você quer na vida, e você tem vontade para isso, então você tem esperança. Olha só, se você sabe o que quer e você tem vontade, você já tem esperança para realizar aquilo que você deseja. E eu queria terminar essa primeira parte com 2 músicas. Não vou cantar, viu? Fiquem tranquilos. Uma, todo mundo vai reconhecer, que diz o seguinte: canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Martinho da Vila, né? Vai melhorar, a vida vai melhorar. E uma música do Gonzaguinha, intitulada O que é, o que é. E ele diz o seguinte: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. E que a gente tenha, neste ano que se inicia, a esperança renovada de dias melhores. E que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.